Olá, como vocês estão? Tudo bem? Então, estamos aqui para mais uma aula, nossa 10ª aula já, né? Depois da avaliação, espero que todos tenham ido muito bem. A nossa aula de hoje é muito legal. Ela vai falar sobre coesão textual. É um assunto muito importante porque auxilia demais quando nós vamos escrever nossos textos, né? Principalmente quando você vai ter um texto e a identificação dele de argumentativo, esses operadores são muito importantes para dar uma sequência aí a nossas ideias, tá bom? Então, eu vou compartilhar aqui com vocês os nossos slides. Eles estão, assim, um tanto quanto extensos, sabe? Porque essa aula, ela é bem puxadinha, para a gente dizer assim, né? Então, vamos ver aqui que eu trouxe exemplos, busquei trazer exemplos de todos os articuladores argumentativos que nós utilizamos, certo? Então, tá aí a nossa aula de coesão textual, né? E nós vamos já começar relembrando, que nós já estamos vendo, né, tanto comigo como com a professora Valquíria, o que é o texto, né? Como que nós interpretamos, como que nós compreendemos, o que nos ajuda na leitura, certo? E nunca esquecendo, né, que um texto, seja lá no gênero que for, como nós também já estudamos, é utilizado para essa interação sociocomunicativa, certo? Tanto a oral quanto a escrita. Então, vamos ver aqui, pensem aqui comigo. Quais as qualidades do texto que nós já vimos? Que nós temos de ter criatividade, né, clareza, concisão, coesão, que é o que nós vamos estudar hoje, coerência, que é a nossa 12ª aula, a correção gramatical, por isso nós temos visto, né, durante as aulas, alguns aspectos gramaticais. Aí a unidade, o texto tem que ter unidade, falar sobre um só assunto. E, é claro, a argumentação, certo? Então, nós temos aí o que nós chamamos de, primeiro, os 6 Cs, né? Criatividade, concisão, clareza, coerência, coesão e correção gramatical. E essa unidade, né? Você falar sobre um só assunto e ter argumentos para defender a sua ideia. Então, de todas essas qualidades, nós vamos estudar a coesão e a coerência. A coerência na nossa 12ª aula. Vamos lá? Então, vejam bem, quando eu falo em coesão textual, eu penso nessa corrente, nesses elos que unem os argumentos, que unem as ideias, né? É isso que é a coesão. Quando nós utilizamos aquelas palavrinhas ou quando nós fazemos alguma referência a palavras anteriores, a assuntos anteriores, a expressões anteriores, para dar essa sequência, essa continuidade. Então, nós temos 2 formas de coesão textual, por remissão e por sequenciação. A remissão é a primeira que nós vamos ver. No que elas se diferem? A remissão sempre faz remissão a algo anterior ou mesmo posterior, né? E a sequenciação é onde nós utilizamos esses operadores argumentativos, essas palavrinhas mágicas aí que dão sequência às minhas ideias. Mas tudo é coesão, tá bom? Então, vamos ver aqui os processos de remissão. Eu tenho a pronominalização, quando eu uso pronomes para me referir a algo já dito. A elipse, que é legal, né? Porque na nossa língua nós temos essa possibilidade de ocultar um termo que é facilmente subentendido, né? Para não ficar repetindo. Temos a substituição vocabular, que tem lá a ver com a criatividade, né? Temos os termos sínteses e os advérbios. Então, essas são as formas de eu fazer remissão. A pronominalização. Olhem só. A escrava Chica da Silva conquistou o homem mais poderoso das Minas Gerais.
Ele comprou sua liberdade, tornou rica. Olha que legal, né? Ele quem? Eu estou fazendo uma remissão. A ele quem? Ao homem mais poderoso de Minas Gerais. Comprou sua, pronome, sua liberdade. Sua de quem? Da escrava Chica da Silva. E a tornou rica. O a também aí se referindo à escrava Chica da Silva. Então, vê que legal, né? A pronominalização é uma forma de coesão textual que eu evito a repetição. Eu uso aí a minha criatividade para evitar a repetição. Por elipse, eu já estava com malas prontas. Ia para Pasárgada. Quem ia? Eu, não é? Então, aí eu tenho um sujeito elíptico, eu não precisei repetir. A mesma coisa lá no final. Queria escapar deste reino das frases infelizes e atitudes grotescas dos reis feios e nus. Quem queria? Eu. Então, nós fizemos elipse. E elipse nós não fazemos só no sujeito, nós podemos fazer também em objetos, né? Nós podemos fazer aí a elipse de verbos. Então, sempre que eu oculto algum termo para não repeti-lo, eu estou fazendo uma forma de coesão por meio de elipse. A substituição vocabular. Olha que legal, né? Califórnia, o mais rico estado americano, registra cada ano uma média de 8 mil focos de incêndio em área de matas. Em geral, as chamas logo são controladas pelos bombeiros. Desta vez, o fogo fugiu do controle. Veja que legal a substituição vocabular por meio de sinônimos, né? Incêndio, chamas e fogo está se referindo à mesma coisa, só que a pessoa aqui que escreveu esse texto usou de criatividade para não ficar repetindo incêndio, né? Por exemplo. Também a substituição vocabular por hiper e hiponímia. O que é isso? O hiper, vocês já lembram que é o maior, o grandão, né? E hipo é o menor. Então, veja que legal que ficou esse texto. A indústria automobilística tornou-se mais produtiva e consegue vender carros a preços relativamente mais baixos do que o ano passado. Em 1960, eram necessários 92 salários mínimos para adquirir um Fusca. Agora, para comprar um Uno Mille, são necessários 55 mínimos. Então, veja, qual que seria a palavra grandona que pudesse caber aí Fusca e Uno? É carros, né? Então, eu falo que carros é hiperonímia. Quando ele foi continuar o texto, ele não usou mais um carro, outro carro. Ele pôs o Fusca e o Uno Mille, que são espécies de carros, né? Então, Fusca e Uno são hiponímia. E carros, a hiperonímia, que abarca todos os automóveis, né? Vamos dizer assim. Olha só aqui. Os canários cantam bonito, mas o habitat dessas aves é o mato. Canários é a palavra maior ou aves? O que vocês acham que abarcam mais nomes dentro dela? É claro que aves é o hiperônimo, né? Porque existem várias espécies de aves. E canários é uma dessas espécies, certo? Então, eu também faço esse jogo para fazer a coesão. Daí nós temos a substituição também por antonomásia. Olha só, Chica da Silva era conhecida por ex-escrava. Então, quando eu cito no início do texto ela e depois não quero repetir o seu nome, eu posso usar uma antonomásia. Por exemplo, a ex-escrava costumava promover bailes e peças de teatro. Ex-escrava se refere a quem? Chica da Silva, né? Então, uma remissão a algo que já foi dito anteriormente no texto, tá bom? E também temos, sim, a repetição do mesmo nome.
tem momentos que nós não temos como fazer diferente, ou mesmo não queremos, nós queremos firmar aquela palavra, né, aquele conceito para o nosso leitor, e eu posso sim repetir, certo? Mas só se isso for necessário realmente, porque senão o texto fica muito puxado, ele fica muito chato, tá bom? Então, olha aqui, ó, o celular pode ser uma facilidade na comunicação dos pais com seus filhos? É bom pensar melhor nesse assunto, já que não são mais apenas os filhos adolescentes que ganham o celular. Crianças cada vez menores já vão para a escola levando o seu celular. Como toda e qualquer atitude que os pais tomam com relação aos filhos, oferecer um celular também terá consequências educativas. Então, você vê, eu poderia substituir filhos? Poderia, mas aqui a opção do autor foi a não substituição, assim como do celular. Poderia falar um aparelho móvel, mas não é o que a gente está acostumado, né? Pais, poderia falar os genitores, mas para um texto desse, que é mais informal, ele não quis, né? Não optou por essas outras substituições que ele poderia fazer. Então, quando nós achamos interessante essa repetição, eu posso fazer também, mas com cuidado de não deixar o texto muito carregado. E temos também a repetição do nome próprio ou parte dele. Veja, no início do texto, eu já falei o nome completo, Ângela Hirata, né? Responsável pelas negociações internacionais da Alpargatas, passa 6 meses por ano fora do Brasil. Após uma apresentação para executivos em Tóquio, Ângela conheceu um dos representantes da Celux, a qual passou a exportar nossas famosas Havaianas. Então, veja, primeiro eu falei o nome completo, depois eu já diminuí esse nome, que não tem necessidade de eu ficar repetindo. E há algumas convenções, sabe? Que a gente pode seguir ou não, né? Para a mulher, normalmente se repete, se quer se repetir, o primeiro nome. E para o homem, se repete o sobrenome. Mas isso é só uma proforma, né? Não é nada que seja oficial para se seguir, vai da sua opção mesmo. De repente, a pessoa é muito conhecida pelo sobrenome, né? E você queira destacar isso. Não que isso não possa ser feito também quando é uma mulher, mas é só aí o que nós costumamos ver nos textos, tá bom? Então, eu posso repetir. Aqui eu também, né, gente, poderia substituir pela profissão, falar, por exemplo, a empresária, né? Se fosse um professor, nós poderíamos, né, a especialista e etc. Tá bom? Então, fica aí a dica para vocês. E quando é um termo síntese, o que é isso? É quando eu pego uma palavra que resume tudo o que eu falei anteriormente, né? Olha esse exemplo que eu trouxe. Nos anos 80 e 90, e-mails se tornaram muito informais, mas a idade média do usuário de internet vem subindo. E, com isso, a comunicação está ficando mais formal novamente. Com isso, olha aqui o termo síntese. Isso o quê? Tudo o que eu falei anteriormente. A idade média do usuário de internet vem subindo, né? Qual foi a consequência? A comunicação está ficando mais formal novamente. Então, para eu não repetir tudo o que eu disse anteriormente, eu uso um termo síntese. Nós usamos muito, né? Falar, por exemplo, citando motivos. Por causa disso, por causa daquilo, tudo isso ajuda a aumentar a inflação. O tudo, né? O tudo isso aí é um termo síntese que se refere a várias coisas que eu falei anteriormente, tá bom? E daí nós temos os advérbios. Nós temos que ter cuidado para usar, né? Porque aqui, por exemplo, olha, eu estou falando do Brasil. O Brasil preenche essa descrição muito melhor que os Estados Unidos. As pessoas daqui têm mais generosidade, ginga e prazer de viver que a maioria dos americanos. Então, olha que legal. As pessoas daqui. Então, eu estou no Brasil e é daqui.
Se eu fosse me referir aos Estados Unidos, as pessoas de lá, né? Então, nós temos que ter aqui o conhecimento, né, que nós utilizamos dos advérbios e saber onde nós estamos. No texto tem que ficar claro isso para mim, né? Quem está falando, de onde está falando, certo? Para que eu não confunda, não ache que o daqui se referiria aos Estados Unidos, por exemplo, né? Então, aqui tudo já me leva a crer que a pessoa está no Brasil e que usou corretamente o advérbio, porque ele está falando bem do Brasil, né? E quem é que é generoso, ginga e prazer de viver? Os brasileiros. Então, todas essas informações já me levam à compreensão de que a pessoa que escreveu esse texto está no Brasil, né? E daí agora, então, ó, tudo isso que nós vimos é a coesão por remissão. Quando eu me refiro a uma palavra, uma expressão, se refere ao que está dentro do texto, tá bom? Agora nós vamos ver a coesão sequencial. É essa que tem os elos, né, que estabelece as conexões entre as informações que eu ponho em um texto. Nós também temos várias formas de fazer isso. Por justaposição. O que é a justaposição? Eu não vou usar articuladores. Eu vou pôr uma informação ao lado da outra. Temos que cuidar para não ficar com aquele monte de períodos curtos, né? Para não termos aquela sequência legal de ideias que me faça até mesmo compreender melhor o texto, para não ficar ideias isoladas. Vamos ver um exemplo aqui. Olha só. Pedro trabalha na mesma empresa há 10 anos. Procura realizar seu trabalho da melhor maneira possível. A ideia de trocar de emprego apavora-o. Sabe que o mercado é competitivo, veste a camisa. Olha, eu tenho 1, 2, 3, 4 informações que não estão ligadas entre si, né, por alguma palavrinha. Eu poderia dar uma sequência melhor para esse texto, para não ficar esses 4 períodos muito curtos num parágrafo só, e dizer assim, por exemplo, Pedro trabalha na mesma empresa há 10 anos e procura realizar seu trabalho da melhor maneira possível. Ponto. Fiz já aí, ó, 2 períodos, períodos eu transformei em um só. A ideia de trocar de emprego apavora-o, pois sabe que o mercado é competitivo e veste a camisa. Então, eu poderia pegar esses 2 últimos períodos também e transformar em um só. Mas aqui nós chamamos que é a coesão por justaposição, ou seja, uma ideia posta ao lado da outra sem um elemento que as una. Mas é meio perigoso, tá? Então, vamos ver aqui. Quando eu falo que é por conexão, nós vamos ter esses conectores discursivos, esses articuladores argumentativos que vão dar sentido ao meu texto. Veja aqui um de oposição. A justiça trabalha para resolver os casos que chegam até ela, mas não consegue ser eficiente. Então, veja, por que chamamos de oposição? Porque eu dei uma informação primeiro e depois eu mostrei que não é bem assim, né? A justiça trabalha para resolver os casos que chegam até ela. Legal. Então, eu estou esperando que ela seja eficiente. Mas quando eu uso esse operador de oposição, mas, já me leva à ideia contrária ao que foi dito antes. Não consegue ser eficiente. Certo? Veja que o uso correto do operador é fundamental para que realmente dê sentido, o sentido que você quer, né? Qual a sua intenção mesmo na informação que você está dando, certo? De causa, gêneros textuais como a carta, circular ou requerimento estão em extinção, pois o e-mail absorveu essas funções. Então, qual é a causa do gênero textual carta, circular ou requerimento estar em extinção? Porque o e-mail
absorveu essas funções. E ó, já a dica, hein, de absorveu e absolveu, né? Absorveu trazer para si, né? O pano absorveu a água de cima da mesa. E absolver com L é de soltar, né? Então, mais uma distinção aí para a gente fazer. Então, veja, são vários os operadores de causa, né? Pois, porque. Então, nós temos que cuidar para usá-las corretamente. De conformidade. De acordo com o governo federal, há vagas suficientes nas universidades brasileiras. Olha só, de conformidade não é de você estar conformado, né, nesse sentido que nós pensamos, mas sim de estar conforme, de estar aqui, quem que disse? O governo federal. Então, é segundo o governo federal. Quem está falando isso é ele. Quando eu uso operadores de conformidade, é porque eu quero tirar a minha responsabilidade daquilo que eu estou dizendo. Quando eu digo de acordo com o governo federal, eu não me comprometo a dizer que as vagas nas universidades brasileiras sejam suficientes, né? Eu não estou falando isso. Quem está falando isso é o governo federal. Então, é de acordo com, segundo o governo federal, para o governo federal. Então, tem vários operadores de conformidade que nós podemos utilizar. De finalidade também. Ó, precisamos ter o hábito de leitura. Eu fiz uma afirmação. Para quê? Para que entendamos melhor o futuro. Para que, a fim de, né? Então, às vezes, também conforme articulador, eu vou ter que fazer ajustes nos verbos, né? Mas isso automaticamente nós fazemos, tá bom? De temporalidade. Quando não existiam as lâmpadas que podiam ser alimentadas por óleo de baleia ou gás, as velas eram a principal fonte de luz. As velas eram a principal fonte de luz. Quando? Quando não existiam lâmpadas, né? Então, aí é um operador de temporalidade. Né? Quando eu quero marcar o tempo do que aquela afirmação que eu fiz. De conclusão, nós usamos muito, né? Terminamos o trabalho de língua portuguesa. Portanto, assim, dessa forma, podemos entregá-lo à professora. Então, eu concluo algo que eu disse anteriormente. De comparação. De comparação é bem legal. É aqui, ó. 1 ano após a revelação de sua tradução, o evangelho ainda causa polêmica. Uma corrente de historiadores tão competentes quanto os que traduziram o documento discorda da versão publicada. Olha que interessante, gente. Esse operador de comparação é de igualdade, não é? Ó, tanto quanto. Nós sabemos que é de igualdade. Mas conforme a minha escolha, eu privilegio um ou outro. Sabiam disso? Então, quando nós estudamos a gramática isolada e sabemos que isso aqui é um operador de comparação de igualdade, nós temos que saber que na intenção, quando eu vou utilizá-lo, não é bem assim de igualdade. Porque o primeiro que eu disser, eu vou privilegiar. Ó, uma corrente de historiadores, os historiadores. Tão competentes. Os historiadores são tão competentes quanto os que traduziram o documento. Eu estou privilegiando os historiadores. Veja que interessante. Veja outro exemplo aqui. Alguém fala assim, peça para o João pegar a caixa lá em cima do armário. Daí eu falo assim, José é tão alto quanto o João. Quem que eu estou defendendo? Eu não estou defendendo alguém? Não é? Então, quando eu digo José é tão alto quanto o João, eu estou querendo privilegiar o José, em detrimento do João, né? Então, é muito interessante nós sabermos dessas peculiaridades para quando formos construir o nosso discurso, sabermos utilizá-lo, né, conforme a minha intenção, tá?
E os operadores de adição, que nós utilizamos muito, né, o E principalmente. Ó, o réu não só foi condenado a 20 anos de reclusão, mas também teve todos os seus bens confiscados. Então, veja, o não só, mas também aqui é muito utilizado por nós, né? Só que tem que cuidar dessa expressão, tá, pessoal? Porque tem que ter, a gente só usa, ao invés do E, a gente só usa essa expressão se realmente quiser reafirmar aquilo que eu estou falando. Por quê? Tem texto, às vezes, que a gente paga, é de em cima embaixo, não só, mas também. E isso deixa o texto muito carregado, né? Então, eu poderia dizer, ó, o réu foi condenado a 20 anos de prisão e teve os seus bens confiscados. Não vai mudar o sentido. Quando eu uso não só, mas também, é porque eu quero dar ênfase ao último elemento, ter os seus bens confiscados. Mas não é toda hora que eu tenho que dar ênfase para as coisas, não é? Então, eu tenho que saber dosar também para não ficar muito sobrecarregado o texto, tá bom? E daí, já indo para o final, nós temos os operadores de condição, né? Olha só, não teremos problemas de água no planeta no futuro se hoje nos educarmos para o consumo consciente. Então, nós não teremos problema, mas qual é a condição que me foi imposta? Nos educarmos para o consumo consciente, né? Então, o C nós usamos muito, mas poderíamos ter outras construções aqui, né? Não teremos problemas de água no planeta, caso hoje nos eduquemos para o consumo consciente. Veja como eu disse para vocês, às vezes, quando eu troco o operador argumentativo, eu tenho que fazer adequações no verbo, né? Mas isso, assim, já pelo ouvido, a gente faz automaticamente, não é mesmo? E aqui, o de disjunção. O que são operadores de disjunção? A disjunção pode ser tanto aditiva, né, de adicionar algo, como de exclusão. Então, a gente fala que os operadores de disjunção, eles servem tanto para exclusão como para inclusão. Vamos ver o que significa isso. Ou a justiça eleitoral ouve os que têm discernimento para propor mudanças, ou a verdadeira expressão da vontade nas urnas continuará oprimida. Olha só, aqui é de exclusão, porque ou eu faço uma coisa, ou faço outra, né? Agora, vamos ver um de inclusão. Eu digo assim, João ou José poderão, olha que eu já ponho um verbo no plural, João ou José poderão ajudar Maria. Eu não estou excluindo um ou outro, pode ser um, pode ser outro, pode ser ambos. Então, quando eu acho que pode ser ambos, eu ponho o verbo no plural. Mas, se for de exclusão, o verbo fica no singular. Olha um exemplo de verbo no singular. Isso pelo conhecimento de mundo que nós temos. E vocês sabem que isso ajuda muito, né, tanto na compreensão, na interpretação, como nas construções dos textos. Se eu digo assim, João ou José casará com Maria. Quando eu ponho o verbo no singular, eu estou utilizando o operador de disjunção por exclusão. Por que eu não pus casarão? Porque nós sabemos que na nossa cultura, aqui na nossa vivência, a Maria não pode casar com ambos, ela vai casar com um ou com outro. Entenderam? Vê como é legal, né? Então, isso aqui, os operadores, são muito interessantes mesmo, só que nós temos que tomar cuidado, né? Temos que tomar muito cuidado com o uso deles, porque eles podem mudar totalmente o significado do que nós estamos falando. Como nós já estudamos também várias outras expressões que mudam de sentido se eu mudo até mesmo uma letrinha na palavra, né?
E com os operadores, nós temos muito mais cuidado, porque eles são argumentativos. Eles estão dando pistas, dicas do que eu quero que o meu leitor entenda, né? Do que o meu ouvinte entenda, de convencê-lo de alguma coisa, tá bom? Então, deem uma olhadinha, é muito interessante, procure aí no material também de apoio, tem bastante coisa, mas vocês procurarem aulas, mesmo no YouTube, tem muita coisa interessante, certo? Aprofundem os estudos e nós vamos parando por aqui, tá? Até nossa próxima aula, que comigo será a 12ª, e nós vamos continuar daí com coerência textual, que também é muito interessante, tá bom? Um abraço, então, até a próxima.